Ora, cá estamos então de regresso no nosso Café das Nove. Vamos já para a nossa rubrica de Psicologia à Mesa com a nossa doutora Catarina Moreira. Já sabe que se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode tirá-las. Como? Enviando um e-mail para cafedasnove@angelostv.pt. Bom, e o tema de hoje, digamos que nem é sempre fácil de lidar com ele, muitas vezes até nem sabemos mesmo como fazê-lo e, portanto, é também por isso que ele vem aqui ao Psicologia à Mesa. É como explicar a morte às crianças. Pois, já está a pensar em casa, nada fácil mesmo, mas como temos aqui a doutora Catarina Moreira connosco, ela vai nos explicar como é que tudo isto acontece. Catarina, como é que se dá notícias destas a crianças? Ora, não é nada fácil, não é? E de facto a morte ainda é um tema tabu e naturalmente que por isso também se torna mais difícil abordá-lo. Eu diria que em primeiríssimo lugar é importante que nós, enquanto adultos, possamos trabalhar e elaborar internamente estas questões da morte dentro de nós. Porque quando temos que dar uma notícia destas a alguém, e principalmente quando esse alguém é uma criança, naturalmente que a dificuldade acresce, é muito maior, e nós temos que estar mesmo muito arrumadinhos internamente para conseguir fazê-lo da melhor maneira possível, conseguindo ser dessa maneira também um porto seguro e alguém em quem a criança pode confiar e ser uma ajuda para a criança num momento tão difícil como esse. Então, se calhar, o importante, antes de partirmos para a missão difícil que é dar uma notícia destas, é percebermos, eu estou pronto ou não, interiormente. Podendo ter esse tempo, seria realmente o melhor. Claro que as situações às vezes acontecem sem aviso prévio e mesmo em situações de doença prolongada, nem sempre as pessoas conseguem fazer naturalmente que este trabalho interior, que muitas vezes só surge após realmente uma perda significativa, mas de facto convém que o adulto escolhido para transmitir essa notícia à criança, acima de tudo que seja alguém muito próximo da criança e em quem ela confie. E o ideal é que, de facto, pudéssemos transmitir isso com uma notícia dessas, com o máximo de serenidade possível. E quando eu digo serenidade, não vou retirar daqui toda a emoção, toda a carga negativa e de tristeza que está associada a um momento desses. Não. Porque também é importante, naturalmente, que possamos demonstrar e exteriorizar também junto das nossas crianças aquilo que nos vai na alma, com a contenção necessária para não ir assustar demasiado a criança, e aí é preciso um grau de preparação mínima prévia por parte de quem vai contar, mas tendo também a noção de que é normal chorar, de que é normal estar triste e de que é normal que a criança, no fundo, também assista a isso, porque se ela sentir que está tudo tão bem, tão anormalmente bem, porque muitas vezes os adultos acabam por fazer este esforço de omitir uma série de coisas, esconder uma série de coisas e a dada altura pensam que estão a proteger as crianças e não estão, porque não estão a criar espaço também para que a própria criança possa exteriorizar o seu sofrimento e perceber que é normal estar triste. Portanto, de certa forma, não há que ter problema se a emoção no momento da notícia surgir, tendo sempre em conta que teremos que conseguir controlar um bocadinho mais do que aquilo que poderia ser normal, mas que ela pode surgir porque é natural. E isso é que é ser natural e não o contrário. Exatamente. Catarina, às vezes ficamos aqui um bocado na dúvida que, quando estas situações surgem, é quem é que vai dar a notícia. E se estamos aqui a falar de um avô ou de uma avó, por vezes temos a tendência de que, obrigatoriamente, tem que ser o pai ou a mãe a dar a notícia à criança. Mas, pelo que acabou de dizer, se o pai e a mãe não sentir a capacidade ou o esforço necessário que é preciso ter para esta situação, pode ser então um outro adulto que seja próximo e confiante da criança a ter esse papel, essa Sim, missão. vamos imaginar que esse pai ou essa mãe estão tão em sofrimento naquele momento, tão destruturados que não conseguem fazê-lo. Pois então que seja alguém muito próximo do pai, da mãe e da criança. Claro que o ideal será mesmo que sejam os pais, se são os pais que realmente estão diariamente com os filhos e que têm esse grau de proximidade com eles. Às vezes coloca-se também uma questão que é, após ser dada a notícia, que já se sabe que não é um momento fácil, é
as situações. Vai ou não vai ao funeral? Vai ou não vai à casa mortuária? Está ou não está presente? Qual é a melhor atitude? Uns defendem que a criança tem que ir porque tem que perceber logo desde o início, outros não, a criança só vai se assim o entender. Qual é, se é que há a atitude correta? Lá está. Eu nunca digo que há uma atitude correta, porque eu acho que nós temos que, acima de tudo, pensar na maturidade, na sensibilidade daquela criança, nas condições que nós temos naquele momento. No entanto, de facto, diferentes autores defendem que a partir dos 6 anos de idade estão reunidas mais condições para que uma criança possa, de facto, acompanhar todo esse processo e, portanto, todas essas cerimónias, mas sempre acompanhadas de alguém, de um adulto de referência, que lhes transmita confiança, que lhes possa ir traduzindo o que se está a passar. E, aliás, antes de levar uma criança para uma situação destas, nunca se leva sem se explicar também previamente aquilo com que ela pode contar, o que é que ela pode esperar que vai acontecendo, ou que vai acontecer. E conforme vai acontecendo, é importante que ela tenha espaço para fazer as perguntas, para ser esclarecida na hora, para poder perceber melhor o que se está ali a passar à volta. Por vezes, nisto tudo há outra questão importante que é, bom, então a criança vai, mas vai ver o defunto ou não vai ver o defunto? E depois, mais uma vez, dividem-se opiniões. O que é melhor para a criança? Oh, Cláudia, também é importante perguntar à criança o que é que ela quer. Ou seja, a partir do momento em que nós explicamos, e nós estamos a falar de crianças de 3 e de 4 anos, portanto, a partir dos 6 anos, a criança terá mais condição para poder estar mais apta, no fundo. Isto custa quase a dizer, porque esta aptidão com 6 anos obviamente não se tem, mas poderá estar mais preparada, com uma maturidade já um bocadinho superior para poder passar por uma situação destas com todos os cuidados necessários. Agora, de facto, também é importante, explicando à criança previamente o que é um funeral, em que é que isto consiste, o que é que se faz, que é habitual estarem pessoas muito tristes, porque naturalmente também gostavam muito de quem partiu, e é natural que chorem, e algumas até às vezes gritam. É importante que estas coisas sejam ditas, não é? Porque estão num sofrimento tão grande que às vezes há pessoas que reagem dessa maneira. Há crianças que, perante uma descrição destas, poderão elas próprias dizer: mas eu não quero ir. Então, ok, tudo bem, não tem de ir. Agora, se quer ir, é natural que nós tenhamos que explicar também: olha, antes de ir para o funeral, vai estar na casa mortuária, está deitado, está de olhos fechados, o corpo já não funciona, já não vai voltar a funcionar, está um bocadinho diferente, ou até muito, não é? Diferente daquilo que tu estavas habituado a ver. Queres ir? Não queres ir? Portanto, tentar perceber também o que é que a criança quer. Claro que ela quer uma coisa que ela fantasia, porque nunca lá foi e não sabe o que é. Agora, naturalmente que se nós lhe explicarmos de forma muito clara e muito simples, de forma a que ela perceba, também lhe damos a oportunidade de escolher. Também nestas situações até pode surgir o caso de que a criança vai e, perante a realidade, pensa: eu não quero isto e, portanto, quer voltar para trás. E aí também devemos respeitar essa situação. Exatamente. Aliás, até podem dizer antes de ir: ok, então nós vamos, e se a dado momento quiseres vir embora, nós vimos logo embora. É para a criança ficar à vontade. Exatamente. Mesmo quando eles são mais velhos. Por exemplo, eu tive o exemplo da minha filha. Quando o meu pai faleceu, ela tinha 14 anos. E ela decidiu que não queria ir a momento nenhum da cerimónia, nem ir ao funeral do avô, porque queria ficar com a imagem que tinha dele. E, de facto, nós respeitamos. E é isso que devemos fazer, mesmo nestas idades. Claramente. Porque às vezes vê-se algumas pessoas que querem obrigar a ir. Já tens idade para ir. E muita gente disse: fizeste mal porque a tua filha já tinha idade para estar aqui. Só que eu acho que eu achei que não a deveria obrigar nunca a isso, não é? Claro. E, portanto, no fundo, vai por aí. Também temos de ter um bocadinho de respeito pela vontade da criança, adolescente, não é? Com certeza que sim. Catarina, estávamos aqui só porque há pouco referenciou, às vezes, as doenças prolongadas, não é? E se estivermos aqui a pensar em caso de cancro, vai-se ali assistindo. E muitas vezes nós, adultos, não sabemos como é que havemos de lidar com isto e temos a tendência natural de evitar que os nossos filhos vejam o avô ou a avó naquele processo
isto é correto ou não, na verdade? Se é que se pode falar aqui de ser correto ou não ser? Pois, isto é compreensível, acima de tudo, não é? Esse esforço ou esse cuidado que os pais têm em não querer fazer sofrer os seus filhos. Mas, lá está, acreditando que um processo desses não tem que acabar necessariamente com a morte, há a esperança de que, de facto, até a prova em contrário, de que essa pessoa irá recuperar e irá conseguir ultrapassar essa situação. E, portanto, se é essa a fé também que move os familiares e se é essa a fé também que move a pessoa que está doente, então também é importante que as nossas crianças percebam que às vezes podemos estar doentes, mas que isso também se ultrapassa. Mesmo quando a doença nos pode levar a fases menos boas, e é bom que eles percebam que tivemos aquele momento menos bom, mas que conseguimos recuperar e estamos outra vez com um melhor aspecto, por assim dizer. Faz parte da vida. Agora, é óbvio que tudo depende também de toda a situação. Aliás, se a pessoa estiver internada, na maior parte das vezes não fará sequer sentido. Agora, se estiver em casa, está debilitada, está frágil, o cabelo caiu, tudo bem, mas lá está, tudo bem, tudo mal, não é? Mas faz parte. E se o neto, ou no caso ser uma tia, se o sobrinho, lá for a casa e a vir naquela situação, de facto vai achar estranho. Mas também se for acompanhando mais de perto, não vai achar tão estranho como estar 2 ou 3 meses sem ver e de repente surge junto daquela pessoa e de facto aquela pessoa está muito mais magra, está sem cabelo, quer dizer, o choque é muito maior do que se tivesse sido acompanhado de forma mais continuada no tempo. E aí pode ser até mais prejudicial para a jovem, criança, adolescente. Claramente. Muito bem, Catarina, chegou ao final o nosso tempo, vamos ficar por aqui com esta ideia que o importante é, de facto, enfrentarmos o problema da melhor forma que o conseguirmos. Se acharmos que não somos capazes, então pode haver um adulto também próximo da criança que o consiga e esteja mais bem preparado do que nós para o fazer. E, acima de tudo, é importante também respeitarmos aqui a vontade da criança, do jovem ou do adolescente. Bom, é o final da nossa rubrica de Psicologia à Mesa de hoje, mas não saia daí porque nós temos mais novidades para si.